olhou alguma vez para as estrelas numa noite clara e se perguntou: o que é isso tudo? O que está acontecendo lá fora, na vastidão do espaço? Nós somos os únicos a olhar para o universo? Ou os seres humanos são profundamente insignificantes? Nosso Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas na nossa galáxia. E existem bilhões de outras galáxias espalhadas pelo universo. Em termos de espaço, nós somos realmente uma partícula no infinito. Com o tempo, é muito parecido. O universo tem existido por mais de 1 bilhão de vezes do que você ou eu. Nós somos, de acordo com a filosofia hindu, apenas um piscar do olho de Deus. Desse ponto de vista, nós realmente parecemos insignificantes. Entretanto, de outro modo, nós e os tempos pelos quais estamos passando, estamos longe de ser insignificantes. Nunca, tanto quanto sabemos, houve nesta terra uma espécie que pode mudar o mundo como temos feito. Nunca tanto foi possível. E nunca tanto esteve em tanto risco. Não apenas esses são tempos de grandes mudanças. O próprio ritmo da mudança está acelerando. Cálculos que teriam levado décadas são feitos em minutos. Comunicações que costumavam levar meses podem acontecer em segundos. Mas essa aceleração não é um fenômeno apenas do século XX. É um padrão que percorre toda a história da vida na Terra. Imagine os bilhões de anos da evolução biológica registrados na lateral do World Trade Center, o prédio mais alto de Nova York, com 400 metros de altura. As células vivas mais simples só aparecem no 25 dos 108 andares do edifício. Células mais complexas aparecem em torno do andar 70. Organismos multicelulares surgem 10 andares acima deste. Os peixes aparecem no andar 97 e se arrastam para a terra firme no andar 99. Dinossauros reinam do andar 104 ao 107. Mas os mamíferos vivem apenas na cobertura. Para encontrar a nós mesmos, precisamos olhar muito mais de perto. O Homo erectus aparece a apenas umas poucas polegadas do topo. Levou 99,9% da jornada de evolução da vida até este ponto, mas a humanidade está apenas começando. A 1/4 de polegada do topo surge a linguagem. Aproximando de novo, nós encontramos as primeiras civilizações a 1/100º de polegada do topo. A renascença surge no último milésimo de polegada. E toda a história moderna ocupa menos do que a espessura de uma camada de tinta. E nessa camada de tinta, a evolução da cultura humana continua a acelerar. Aonde quer que estejamos indo, estamos indo rápido. Para onde estamos indo? O que o futuro nos reserva? Normalmente, quando olhamos para o futuro, nós o fazemos em termos de desenvolvimento físico, em termos da superação de limites tecnológicos e científicos ou mudanças ambientais. Ou, se olharmos bem adiante, em termos da nossa evolução biológica. Mas também podemos olhar para o futuro em termos de desenvolvimento interior, a evolução do nosso pensamento. E essas mudanças internas poderiam vir a ser muito mais significativas do que qualquer desenvolvimento externo. Para ver como e porquê, vamos voltar e considerar a evolução não em termos da história familiar que conhecemos, mas em termos do processamento da informação.
coração de toda a vida na Terra está o DNA. Um banco de dados genéticos tão compacto que, se a informação contida em apenas uma molécula fosse datilografada em papel, encheria um livro de 6.000 páginas. A reprodução sexual pode ser vista como uma grande superação de limites no processo da informação. Duas células se reunindo para compartilhar suas memórias genéticas, produzindo descendentes com um novo conjunto de códigos. Um avanço que acelerou em 1000 vezes a marcha da evolução. O desenvolvimento dos sentidos foi um outro grande passo. Organismos absorvendo informações dos seus arredores, tornando-se conscientes de seus ambientes. Para encontrar sentido em toda essa informação, o sistema nervoso evoluiu, filtrando, analisando, aprendendo com a experiência. E agora, o cérebro humano, um dos mais complexos processadores de informação no universo conhecido. E através dele, surgiu uma outra grande superação de limites, a linguagem simbólica. Nós podemos trocar informações uns com os outros e assim aprender não apenas com a nossa experiência, mas também com as experiências dos outros. Limitadas apenas à fala, as nossas ideias não poderiam ir muito longe. Mas isso logo mudou na medida em que começamos a produzir as nossas próprias superações de limites no processamento das informações. A escrita nos permitiu registrar nossas experiências e passá-las aos outros de mão em mão. O papel nos capacitou a compartilhar ideias com pessoas em terras distantes. A imprensa tornou possível produzir em massa a palavra escrita. O telefone nos permitiu falar com alguém muito longe. O rádio capacitou uma pessoa a difundir suas falas para muitas outras. A televisão nos deu a habilidade de ver a distância. E agora, computadores e satélites nos levaram a um passo adiante, unir a humanidade numa rede de comunicação global. A interligação da humanidade, que começou com o surgimento da linguagem, agora progrediu até o ponto no qual a informação pode ser transmitida a qualquer um, em qualquer lugar, à velocidade da luz. Bilhões de mensagens movendo-se de um lado para outro numa teia de comunicação sempre crescente, ligando os bilhões de mentes da humanidade num único cérebro global. A linguagem verbal não nos permitiu apenas nos comunicarmos uns com os outros. Ela também nos deu a habilidade de pensar sobre as nossas experiências. Nós não apenas vimos as estrelas, nós lhe demos nomes. Nós vimos padrões em seus movimentos e começamos a prever aparecimentos futuros e começamos a nos fazer perguntas. O que são as estrelas? Por que elas se movem desse jeito? Nós quisemos compreender esse mundo no qual nos encontrávamos. Nós exploramos a fina estrutura da matéria. Nós investigamos a vastidão do espaço. E nós olhamos em volta, através do tempo, para a alvorada da criação. E através desse conhecimento, a nossa consciência se expandiu para domínios completamente novos. Nós não apenas vemos, ouvimos e percebemos o mundo. Nós podemos começar a compreender como ele funciona. Essa expansão da consciência é uma maneira pela qual nós, seres humanos, somos diferentes da maioria das outras criaturas, mas não é a única. Nós também usamos o nosso mundo de maneiras que nenhuma outra criatura fez. E o que tornou isto possível? Uma coisa pequena, mas muito significativa. A mão humana. Um dos órgãos biológicos mais elegantes e habilidosos jamais desenvolvidos. Combine este
este maravilhoso instrumento, com a crescente compreensão de como as coisas funcionam, e você tem a criatura mais criativa que este planeta já viu. Nós pegamos a argila da Mãe Terra e a remodelamos numa diversidade de novas formas. Nós irrigamos o solo, semeamos sementes e desenvolvemos a agricultura. Nós construímos abrigos para nós, cavernas artificiais cheias de conforto e beleza. Nós domesticamos o fogo, desenvolvemos a roda e criamos uma revolução nos transportes. Nós inventamos novas maneiras de aproveitar a energia do sol, novas maneiras de ver, novas maneiras de manusear o mundo. Nós, inclusive, fizemos avanços que a revolução biológica jamais poderia ter atingido sozinha, a não ser em bilhões de anos. Mas esta prolífica criatividade tem tido alguns efeitos colaterais inesperados e indesejados. Nós planejamos com a melhor das intenções. Nós queríamos ficar livres da dor, livres das terríveis doenças. Nós queríamos viver vidas melhores e mais longas. Mas quanto mais as pessoas sobreviviam, mais gente havia. Sem a menor intenção, nós iniciamos uma explosão populacional. E hoje em dia o nosso número está se aproximando dos limites que este planeta pode sustentar. Paradoxalmente, procurando aprimorar as nossas chances de sobrevivência individual, nós nos trouxemos a uma situação que agora ameaça nossa sobrevivência coletiva. Um paradoxo semelhante é encontrado no nosso desenvolvimento industrial. Novamente, nós planejamos com a melhor das intenções. Nós queríamos elevar a qualidade de vida, diminuir a carga nos nossos músculos, produzir coisas que tornariam nossas vidas mais confortáveis e agradáveis. Mas quanto mais produzimos, mais consumimos. Hoje em dia, um ocidental médio consome 350 vezes mais energia do que uma pessoa há 200 anos atrás. Combine isso com o fato de que existe 10 vezes mais pessoas hoje do que há 200 anos e o resultado é um aumento de 3.500 vezes no consumo. Para colocar de outra maneira, em apenas um ano, nós atualmente consumimos o que anteriormente o mundo teria consumido em 3.500 anos. O que é mais do que a nossa sociedade consumiu em todo o período, desde o surgimento da Grécia Antiga até o início da Revolução Industrial. Pior ainda, todo este consumo adicional produz muito mais desperdício. A poluição está se acumulando no meio ambiente muito mais rápido do que o planeta pode manejar. Uma vez mais, o nosso desejo de aprimorar a qualidade de vida levou a uma situação onde a nossa própria existência está em perigo. Então, por que continuamos? Porque agora que compreendemos as consequências a longo prazo das nossas ações e dos perigos que elas representam para a nossa existência continuada, por que nós não mudamos? Nós sabemos o que necessitamos. E parece temos o dinheiro para fazê-lo. O World Watch Institute, em Washington, recentemente estimou o custo total de um programa de 6 anos para proteger o solo, reflorestar a terra, reduzir o crescimento populacional, aumentar a eficiência da energia, desenvolver fontes renováveis de energia, reduzir a dívida das nações do terceiro mundo e assim salvar o mundo. Chegaria a 730 bilhões de dólares. Pode parecer muito, até compararmos com mais de 1 trilhão de dólares que as nações do mundo gastam atualmente em armas. E isso apenas em um ano. O que nós parecemos não ter é a disposição para mudar. Mas por quê? O que está errado conosco? A fonte do problema está no nosso pensamento, nas nossas atitudes e valores. Nós, humanos, nos tornamos tão bons em manipular e controlar o mundo
que nos seduzimos a acreditar que esta é a resposta para todas as nossas necessidades. Continuamente dizemos a nós mesmos que estar em paz internamente depende do que nós temos ou fazemos no mundo ao nosso redor. Mas qualquer realização que estas coisas possam trazer são habitualmente de curta duração. E logo a seguir nos percebemos buscando alguma outra fonte de satisfação. É esse apego às coisas materiais que está por trás de muitos dos nossos problemas atuais. É por isso que consumimos muito mais do que necessitamos. É isso que está por trás do nosso amor pelo dinheiro. Dinheiro nos dá a habilidade de comprarmos as coisas que acreditamos que irão nos trazer maior felicidade. E que quanto mais dinheiro temos, mais felizes seremos, ou assim pensamos. Esse apego às coisas não apenas tem sérias consequências no nosso relacionamento com o mundo ao redor, ele também afeta nossas vidas pessoais. Nós começamos a nos preocupar se o mundo nos dará o que queremos. Será que isso perturba a sua paz de espírito? Isso me fará mais feliz? Mas nenhuma dessas preocupações nos leva mais perto do que realmente queremos. De fato, faz o contrário, porque uma mente que está preocupada é uma mente que não está em paz. E é essa paz que nós estamos realmente procurando. Esse medo de que as coisas possam não sair como gostaríamos nos força a gastar muito mais do nosso tempo pensando sobre o futuro. E todo o tempo em que nossa atenção está focada no futuro, nós não estamos no momento presente. Nós perdemos a completa experiência do agora. Toda essa preocupação destrói os nossos relacionamentos. Julgamos os outros de acordo com o quanto possam ajudar ou atrapalhar na nossa busca da felicidade. Fazendo isso, nós tornamos a outra pessoa certa ou errada, digna ou indigna, santo ou pecador. Ao julgar uma outra pessoa, nós projetamos o passado no presente e não as vemos como realmente são, como um outro ser humano, assim como nós, na sua própria maneira, procurando paz de espírito. Mais trágico que tudo é que esse medo de que o mundo possa não ser como queremos nos leva a resistir à mudança. É por isso que continuamos a gastar mais de $1 trilhão por ano em armas de destruição, ao invés de assegurarmos nossa sobrevivência coletiva. Em algum lugar, alguma pessoa teme que a mudança possa não ser do seu próprio interesse. A crise que a humanidade está enfrentando é, no seu âmago, uma crise de consciência. O nosso interesse pessoal nublou nossa percepção e nosso pensamento. Nós estamos, em algumas maneiras, apenas meio despertos. Em termos da nossa compreensão do mundo, nossa percepção e nossa compreensão deram saltos enormes. Mas no que diz respeito à autocompreensão, nós ainda estamos muito adormecidos. Nós ainda conhecemos muito pouco sobre como pensamos. Muitos de nós não estamos completamente conscientes dos nossos sentimentos. Ainda sabemos muito pouco sobre como nossas atitudes afetam a nossa percepção. Nosso ser interior permanece tão misterioso quanto sempre. Essa é a grande fronteira que ainda nos espera. Não o espaço exterior, mas o interior. A exploração e desenvolvimento da mente humana. Uma exploração que poderia se revelar como a mais fascinante, a mais surpreendente e a mais valiosa de todas as nossas explorações. Este é o próximo passo da evolução. Não uma evolução biológica, mas uma evolução da consciência. E como saltos anteriores na evolução, esses próximos passos poderiam acontecer muito mais rapidamente do que aqueles que os precederam.
vimos antes, a evolução das células simples levou bilhões de anos. Organismos multicelulares evoluíram durante centenas de milhões de anos. A evolução dos mamíferos tem ocorrido em poucas dezenas de milhões de anos. O Homo sapiens tem evoluído por um par de milhões de anos. O mesmo padrão ocorre com a nossa própria evolução cultural. A linguagem e as ferramentas apareceram há 50 mil anos atrás. As primeiras civilizações há 5 mil anos atrás. A Renascença e a Revolução Industrial, ambas, ocorreram durante os últimos 500 anos. E a Revolução da Informática nos últimos 50 anos. É muito provável que a próxima fase do nosso desenvolvimento, a revolução da consciência, poderia acontecer muito mais rápido ainda. Não é um desenvolvimento que requer nenhuma mudança no mundo externo, apenas uma mudança na nossa percepção do mundo. E uma mudança de percepção pode acontecer realmente muito rápido. Ao invés de diminuir, o nosso ritmo de desenvolvimento iria acelerar ainda mais. Apenas que agora não seria o nosso desenvolvimento externo que estaria acelerando, mas nosso desenvolvimento interior. Nós poderíamos nos perceber espiralando na direção de um momento de transformação incrivelmente rápida. Um momento no qual a luz do conhecimento interior irradia através do planeta. Uma supernova da conscientização. Um buraco branco no tempo. Uma presunção corajosa, talvez, mas quem disse que não é possível? É o que o padre paleontologista francês Teilhard de Chardin chamou o ponto ômega, a culminância da evolução humana. Um momento no qual devemos colher e utilizar as energias do amor e vir a conhecer a essência da criação. O que será preciso para darmos este salto? Precisamos encontrar caminhos para liberar nossas mentes das atitudes e crenças ultrapassadas que subjazem a nossa crise global, para nos libertar dos vícios materiais. É esse o desafio que agora enfrentamos todos e cada um de nós. Vir a ser menos autocentrado no nosso pensar. Deixar ir o medo e a preocupação desnecessários e ficar mais em paz dentro de nós mesmos. Precisamos aprender a estar mais no presente. Amar as pessoas, quem quer que sejam. Voltar ao momento presente. Trazer amor incondicional nos nossos corações. Encontrar a paz que ultrapassa toda a compreensão. Essa tem sempre sido a meta dos grandes ensinamentos espirituais. Cada um a seu modo, eles têm tentado nos libertar do aprisionamento do nosso autocentramento, nos ajudar a descobrir a verdadeira natureza do nosso ser. Como um grande mestre colocou, seja tranquilo, deixe a mente aquietar o estímulo dos sentidos. E saiba como uma experiência direta, que eu, isto é, o eu interior, a luz da consciência brilhando dentro de mim, é a mesma luz que brilha em todas as pessoas, em todos os seres conscientes e através de toda a existência. É esse potencial para um despertar interior que torna a humanidade e os tempos pelos quais estamos passando tão significativos. Nós podemos não ser a única vida inteligente do universo. Pode haver bilhões, talvez quadrilhões de outras espécies autoconscientes lá fora. Dessa perspectiva, nós não somos assim tão importantes. Não mais do que um único botão num jardim de rosas. Mas no que diz respeito ao planeta Terra, nós somos realmente muito importantes. Aqui nesta diminuta esquina do universo, um botão está a ponto de florescer. Aqui, depois de bilhões de anos, surgiu uma criatura que transcendeu a evolução biológica. São as nossas mentes e não os nossos corpos que estão evoluindo. Somos uma espécie que busca significado e compreensão. Uma espécie consciente da sua própria consciência. Uma espécie muito engenhosa e criativa. E temos o potencial para ser muito, muito mais. Nós
podemos estar no portal de um clímax evolutivo muito mais profundo do que a maioria de nós jamais ousou imaginar. Irá a humanidade dar esse salto? Só o tempo dirá. Mas seria uma pena ter se esforçado tanto e ter vindo tão longe, e então perder o que poderia ser nossa coroação de glória.